Começa agora o Poder da Minha Fé. O Poder da Minha Fé. Com Júnior Moreno. Bom dia! Começa agora mais um programa, O Poder da Minha Fé. Um domingo abençoado para você, para sua família. Eu sou o Júnior Moreno e estamos juntos aqui para mais um programa. Como sempre, agradecendo a sua audiência, você que acorda cedinho também no domingo para acompanhar aqui o nosso programa. E hoje um tema bem especial. Você que acompanhou as nossas lives na última semana, nós trouxemos um resumo do meu e-book, o e-book que eu escrevi com muito carinho, falando dos ensinamentos do Rei Salomão para a nossa vida, os ensinamentos financeiros para a nossa vida. Para começar esse ano de 2023, cheio aí de novos planos, de novos projetos, para você prosperar neste ano. E nada melhor do que aproveitar os conselhos, a sabedoria do Rei Salomão, que nos ajuda nessa missão de prosperar neste ano. E esse e-book, muita gente adquiriu esse e-book, apenas ao custo de R$ 9,90. Se você quem ainda quiser, hoje é o último dia que vai estar disponível, basta mandar mensagem para o meu Instagram, Locutor JR Moreno. Lá no meu Instagram, inclusive, tem links lá para você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail. Você pode entrar em contato comigo. Hoje é o último dia para você fazer aí a aquisição do seu e-book, As 10 Lições do Rei Salomão, para a nossa prosperidade financeira, tá? Mas hoje aqui no programa eu vou trazer um resumo inteiro desse e-book, e se isso fizer sentido para você, se isso tocar o seu coração e você acha que quiser se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você pode adquirir o e-book As Lições do Rei Salomão para a Prosperidade Financeira. Claro, temos a nossa oração também no finalzinho do programa. Começamos pedindo a presença do Espírito Santo, abençoando todo o nosso dia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o nosso assunto de hoje é prosperidade. Tem gente que tem muitos sonhos, né? E grande parte desses sonhos dependem das nossas finanças. Abrir um negócio, ter uma casa maior, visitar melhores restaurantes, ter equipamentos de conforto em casa. Todos esses desejos a gente pode realizar quando a gente tem uma renda financeira maior. E não há nenhum mal na gente desejar uma melhora de vida, não. Não é pecado como muita gente imagina. Tem gente que pega dinheiro e acha que é amaldiçoado, tenta se livrar daquele dinheiro de qualquer maneira. Tem gente que interpreta, inclusive, versículos bíblicos de forma errada. Tem gente que pensa que versículo bíblico que fala de dinheiro é para que você não seja rico de maneira nenhuma. Mas, na verdade, até o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo deixa claro que pecado é quando se ama o dinheiro, quando a gente valoriza o dinheiro mais do que a Deus e coloca o dinheiro no lugar de Deus, substitui Deus pelo dinheiro. Aí é onde nasce todo o mal da humanidade. Mas se você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o seu dinheiro, a sua prosperidade vai ser muito abençoada. Enquanto mais próspero você for e puder ajudar outras pessoas, melhor. Isso vai agradar, sem dúvida nenhuma, a Deus. É a generosidade gerando generosidade. Tem muita gente que entende de forma errada e acaba achando que é amaldiçoado se tiver algum dinheiro. Mas, pelo contrário, você tem que ver qual é a sua prioridade da sua vida. Se você está priorizando mais ao dinheiro, capaz de ser contra os seus valores, capaz de ser contra os seus princípios bíblicos, os mandamentos de Deus, do que muita gente é capaz de fazer muita coisa errada por conta do dinheiro. E esse sim, esse dinheiro não é aquele que é abençoado por Deus.
A história mostra que muito acontece na vida das pessoas baseado nessas questões financeiras. Inclusive, alguns casais que passam por crise financeiras pedem o divórcio. 55% dos pedidos de divórcio são por motivação financeira. Você sabia disso? E não sou eu que estou dizendo, não. Uma pesquisa do IBGE. Parece que o amor acaba, né? Quando o dinheiro acaba também o amor acaba. Mas é comum, porque as pessoas precisam de um orçamento familiar. Precisa se viver, estudar, ter lazer, precisa o vestuário, alimentação, saúde. Tudo passa por uma questão financeira. O dinheiro, ele é indispensável para a gente ter uma vida, no mínimo, normalizada. Agora, dizer que o dinheiro é felicidade? Não, não é. O dinheiro não é felicidade. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e é uma pessoa infeliz. Assim como tem gente que quase não tem dinheiro nenhum, mas é uma pessoa bastante feliz. Então há uma infinidade de variáveis que fogem completamente do nosso controle. Pessoas mais inteligentes têm mais dinheiro? Também não. Conheço pessoas super inteligentes que vivem uma vida bem regrada financeiramente, como pessoas que estudaram pouco, que possuem um grande poder financeiro. Claro que com sabedoria você pode administrar melhor o dinheiro que você tem e que você venha a ganhar. O que a gente precisa entender é que a gente vai fazendo a nossa parte, vai fazendo de um jeito certo. Inclusive, esse programa de hoje vai trazer aqui, abrindo, a mente de todos nós para essas lições do Rei Salomão. É o nosso programa especial de hoje, através desses versículos bíblicos que eu vou comentar aqui com você, que estão lá no nosso e-book, As 10 Lições do Rei Salomão para a Nossa Prosperidade, que esses versículos, que esses ensinamentos, que essas reflexões ajudem você a preparar melhor a sua vida financeira para esse ano de 2023. A gente precisa ter inteligência, a gente precisa saber lidar melhor com essas questões financeiras. Então vem junto comigo que a gente vai trazer aqui nesse nosso programa de hoje, falando especialmente para você, trazer esse assunto, vamos falar de prosperidade, a prosperidade utilizando a sabedoria do Rei Salomão, que precisa ser estudada por todo mundo que deseja ter uma vida financeira mais próspera. E é por isso que a gente faz questão de trazer isso hoje aqui no nosso programa O Poder da Minha Fé. A primeira lição que eu quero compartilhar com você está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 45. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem nunca colherá. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro de uma barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Ou seja, o momento perfeito para você começar um negócio na sua vida não existe. Você precisa fazer isso hoje, agora. Todo mundo sabe que Deus abre muitas portas e oportunidades na nossa vida, mas cabe a cada um de nós entrar nessas portas. Afinal de contas, Deus não vai fazer aquilo que é para que nós façamos. E a gente não entra nessas portas que Deus abre, muitas vezes por medo, por acreditar que ainda não é a hora. E a oportunidade vai passando, você fica imaginando, agora não é o tempo certo, vou deixar para depois. E aí você fica adiando a realização do seu sonho, aquela viagem, aquele negócio, aquela compra que você quer fazer. A gente adia os nossos sonhos, a gente abre mão de desejos com medo, aguardando, esperando o momento ideal, esperando uma perfeição, e essa perfeição nunca vai chegar. A gente vai se aperfeiçoando conforme a gente vai fazendo. A primeira vez que você fizer qualquer coisa, jamais vai sair perfeito. Mas se constantemente você continuar repetindo, é claro que aquilo vai melhorando a sua qualidade. Então, quanto mais você faz, quanto mais você vai fazendo e errando, você vai encontrando uma maneira melhor de fazer, de errar menos e de ir ficando melhor. Agora, se você adia esse início, se você adia o chute inicial, você jamais será um bom cobrador de falta, porque é preciso treino, repetição,
erro, a bola vai para fora algumas vezes, até que você consiga acertar o gol, para que nem o goleiro consiga pegar a bola não toque na barreira e nem na trave, seja aquele golaço. Mas é preciso que você constantemente esteja melhorando aquilo que você vai fazendo. Você não vai acertar de primeira, mas vai melhorando com o tempo. Não espere o tempo certo, o momento perfeito, ele não existe. Pode ser que ele nunca chegue e você vai adiar demais a realização de certos sonhos e você depois pode se frustrar com isso mais na frente da sua vida, achando que deveria ter feito, já deveria ter começado. Então, comece pequeno, não tenha medo de começar pequeno, não tenha vergonha de começar pequeno e vá dando aí pequenos passos. Isso é muito importante. A segunda lição: a preguiça é um grande inimigo da prosperidade. Em Provérbios 10, versículo 4, o preguiçoso ele fica pobre, mas aquele que se esforça no trabalho, esse enriquece. Deixa eu perguntar para você, você já viu algum preguiçoso bem-sucedido? Eu nunca vi. Provavelmente nunca vou ver. A gente não pode se enganar. A preguiça ela é companheira da pobreza. E aí, a gente se refere aqui, eu me refiro à pobreza no sentido total. Porque a pessoa que é preguiçosa, ela vai ser preguiçosa de forma espiritual, emocional, financeira. Claro que a gente precisa analisar a preguiça, porque tem gente que tem razões e motivos para ser preguiçosa. Aí é uma questão de doença, às vezes mental, às vezes emocional, e isso é preciso tratar, é preciso ter um tratamento, seja ele espiritual, seja ele de saúde, é preciso haver um tratamento. Mas tem gente que tem medo da vida, tem gente que fica esperando pelas outras pessoas, tem gente que não tem coragem de colocar os seus planos em prática, tem gente que não tem coragem nem sequer de procurar um trabalho, de se preparar para um trabalho. Esse provavelmente não vai encontrar prosperidade. Inclusive, se você tem alguém ou convive com pessoas assim, vá se afastando. Aconselhe, se essa pessoa não aceita o seu conselho dela seguir em frente, se levantar, buscar aí os seus sonhos, os seus ideais, comece a melhorar as suas amizades. Porque se você anda com pessoas que, por exemplo, vivem da preguiça, é mais fácil ela convencer você a ser uma pessoa preguiçosa também do que você convencê-la a ser uma pessoa mais ativa. Tenha cuidado com esse tipo de amizade, com pessoas preguiçosas, que elas podem te levar também para o lado da preguiça. E o preguiçoso não prospera. Terceira lição: a generosidade gera prosperidade. Provérbios 12, versículo 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras pessoas são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Provérbios 12, versículo 24. Tem diversas passagens escritas por Salomão que incentivam a gente a viver de forma generosa. Afinal, o próprio Salomão disse: a generosidade conduz à riqueza. Está ali no Provérbios também, livro de Provérbios, capítulo 14, no versículo 23. A generosidade conduz à riqueza, à realização de sonhos e também ao reconhecimento. Mas o que é ser generoso? Na Bíblia a gente aprende que generosidade é uma característica de Deus para os homens, porque Deus é generoso. Ele dá a cada um de nós a forma do merecimento, de recebermos bênçãos de saúde, bênçãos profissionais, bênçãos familiares. Essa é a generosidade de Deus com a gente. Então, se formos igualmente generosos com os nossos irmãos, também seremos abençoados. E pode ser, às vezes, um pequeno gesto de generosidade, não precisa ser um grande gesto. Pequenos gestos de generosidade durante o dia, durante a sua vida, com certeza vão fazer a diferença na vida de outras pessoas. E quanto mais generoso a gente é, mais generosidade a gente recebe. Na nossa semana especial lá no YouTube, tá lá no canal Corrente do Bem com Júnior Moreno, eu até falei do avarento. O avarento é aquele que junta muito dinheiro e ele, ao juntar muito dinheiro, ele não tem essa generosidade. A única coisa que ele tem é justamente o dinheiro, que não serve absolutamente para nada. Ele tem tanto medo de perder o dinheiro que ele junta o dinheiro e ao mesmo tempo não tem nada, porque ele não vive uma vida feliz, ele vive uma vida infeliz.
E esse tipo de pessoa também é um tipo de pessoa que não faz bem estarmos na proximidade, porque essa pessoa é uma pessoa que, se ele não compartilha dinheiro, ele não compartilha também de emoções, ele não compartilha de nenhum tipo de solidariedade, não é uma pessoa que seja boa amiga, que você possa contar, porque antes de mais nada é uma pessoa egoísta, porque só pensa nele mesmo, só pensa nessa pessoa. Hoje eu quero destacar também aqui, nessa lição, sobre a lei da semeadura, que é um princípio da Bíblia que nos ensinam que quando a gente semeia, a gente colhe. Lá na Bíblia não tem essa expressão, né? Lei da semeadura. Mas é isso que quer dizer. Quanto mais generoso você é, mais generosidade recai na sua vida. E se generosidade gera prosperidade, sejamos pessoas generosas. E quanto mais prósperas, mais generosas. Existe mal em você ser próspero e ajudar outras pessoas? Você acha que Deus ia amaldiçoar que isso não acontecesse na sua vida? De maneira nenhuma. Deus, com certeza, vai abençoar aquele coração generoso, aquele que sabe compartilhar, que sabe dividir, que dá não só financeiramente, mas amor, carinho, amizade, solidariedade, compartilha de emoções, sabe ser uma pessoa participativa da vida da comunidade. Quanto mais generosidade, mais prosperidade. A quarta lição, todo trabalho ele traz resultados. Provérbios 14, versículo 23, quem trabalha tem com o que viver, mas quem só fica conversando vai passar necessidade. De um jeito ou de outro, a gente pode tirar proveito de todo o trabalho que a gente se dedicar. Mesmo que houver um prejuízo financeiro, mesmo que seu negócio hoje não esteja bem, mesmo que o seu trabalho não esteja gerando os melhores resultados, sempre haverá algum tipo de proveito para você tirar daquela situação. Mas por quê? Por que esse trabalho constrói a sua personalidade? Aquele trabalho vai moldar o seu caráter. Esse trabalho vai te fazer crescer. Vai te dar novas oportunidades. Mas aquele que fica de blá blá blá, de conversinha, de fofoca, aquele que não se interessa, aquele que é preguiçoso, como a gente falou, esse não prosperará. Todo trabalho vai trazer algum tipo de resultado, você vai aprender. É por isso que existe, por exemplo, o estágio. Quando você é um estagiário, você ganha menos do que quem é um profissional daquela área. Não é assim que funciona? Mas você está aprendendo. E assim que você termina aquele estágio, você sai de lá um profissional preparado para o mercado de trabalho. E a partir daquele momento você vai ganhar mais dinheiro para você exercer a sua profissão. Mas naquele primeiro momento, o seu trabalho não foi tão bem recompensado quanto você talvez quisesse ou quanto você acredita que deveria ser. Mas aquele trabalho começou a trazer resultados. Você, depois que se formou, juntamente com a experiência que você teve, você se transforma já num grande profissional preparado para o mercado de trabalho. Todo trabalho vai trazer algum tipo de resultado, mas aquele que fica só de blá blá blá, de conversinha, esse jamais será uma pessoa próspera. Quinta lição, só o trabalho duro também não basta, é preciso ter inteligência para ter sucesso. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se você deixa o seu machado perder o corte e não afia o seu machado, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Esse versículo bíblico é maravilhoso. Se quiser anotar aí, Eclesiastes 10, 10. Essa é uma das verdades bíblicas, muito fortes sobre dinheiro e trabalho que mais podem impactar aí a sua vida. Tem muita gente que passa horas e horas trabalhando, mas não é de forma inteligente. O que acontece? Ela só troca aquele tempo por um punhado de dinheiro. E aí acaba no final do dia, tá uma pessoa esgotada, uma pessoa cansada. Por que no desenvolvimento das tecnologias, antigamente tudo era feito à base da nossa força. Com o tempo e com inteligência, as máquinas foram sendo criadas, os processos foram sendo facilitados. Esse é um tipo de trabalho inteligente. É o trabalho que a gente consegue produzir mais com menos esforço. Essa é a ideia. Produzir mais
com menos esforço, para que a gente tenha tempo para descansar, para ter lazer, para vivenciar a nossa família, para vivenciar essas bênçãos, porque senão você vai estar tocando o tempo todo o seu tempo só por trabalho. E se você começar agora a fazer um trabalho inteligente, um trabalho de mais planejamento no seu dia a dia? Se você tem 24 horas, é esse tempo que você pode usar para tudo, para descansar, para se alimentar, para trabalhar, para ter a convivência com a sua família. Entende? Então você precisa se organizar de forma inteligente para você continuar garantindo o sustento da sua família, mas ter mais tempo livre para as coisas boas da vida, para ir à missa, para fazer uma viagem. Você já se pegou assim, trabalhando demais e praticamente ganhando a mesma coisa? Precisa-se pensar melhor. Se você chegou, por exemplo, até aqui ouvindo esse programa, você já está participando desse processo. Quando a gente fala aqui, esse versículo fala de afiar o machado, é isso. Porque se você não afia o seu machado, se você não melhora os seus conhecimentos, se você não estuda mais formas diferentes de fazer o seu trabalho, é você que está tentando cortar aquela árvore com um machado que está sem fio, um machado que está cego. Se você afia aquele machado, com apenas 2 machadadas você vai conseguir derrubar aquela árvore. Mas se você está tentando com um machado que não tem corte, você vai precisar fazer o quê? Muito mais esforço. 10, 20, 30 machadadas com muita força para que consiga derrubar aquela árvore. É por isso que a gente precisa estar sempre se atualizando, se preparando, planejando os nossos passos para que a gente haja com inteligência, para que a gente não esteja como esse lenhador que esqueceu ali de afiar o seu machado e está tendo que se esforçar muito mais do que aquele que espertamente, inteligentemente afiou o seu machado. Em 2 machadadas ele derrubou aquela árvore, ou ele pode descansar e fazer outras coisas, ou ele pode derrubar mais árvores e no final do dia ganhar muito mais pelas árvores que ele derrubou. 6ª lição: tenha várias fontes de renda. Eclesiastes 11, capítulo 6. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes vão crescer bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. A gente colocar todas as nossas apostas em uma única fonte de renda também é extremamente preguiçoso. Os empregos, eles não são vitalícios. Mesmo que você seja concursado, a empresa pode falir, você pode ser demitido, essa empresa pode quebrar, o seu salário às vezes pode ficar defasado, não pode acompanhar aí a inflação. Imprevistos podem acontecer com alguém da sua família ou com você. Imagina só. Então a gente tem a tendência de ficar imaginando que está tudo bem, que nada vai acontecer, até que algo acontece e a gente não está preparado para isso. O que acontece? Entra aí toda aquela questão, uma loucura na sua vida, porque você não está preparada para aquele momento de emergência. Por que é importante ter várias fontes de renda? O próprio rei Salomão tinha várias fontes de renda no seu reinado. Ele ganhava dinheiro de diversas fontes. Ele organizava, planejava, a gente falou aqui, usava a inteligência de planejamento para ter várias fontes de renda e mesmo assim poder ainda ser o rei, o pai, poder ser o esposo, poder ser o líder espiritual. Se nós tivermos a consciência, a inteligência, sabendo usar melhor essa nossa sabedoria, a gente pode melhorar as nossas condições financeiras, a gente pode usar o nosso tempo livre, os nossos dons que Deus nos dá para melhorar a nossa renda. É algo que você pode vender no final de semana, é algo que você pode aprender a fazer das habilidades que você já tem e oferecer às pessoas pelas redes sociais, aos seus vizinhos. É você aproveitar o tempo livre daquele trabalho que você conseguiu com mais inteligência, você organizar um sonho que você tem. Eu gostaria de ter uma lanchonete, você começar a organizar essa lanchonete. Então, uma única fonte de renda é muito perigoso. Então, o ideal é que você tenha no mínimo 2 ou 3 fontes de renda para que, em um momento, você possa realizar sonhos e em outros momentos em que você tiver necessidade, porque em uma renda já não é mais a mesma de outrora, você pode
então ter a sua qualidade de vida mantida, porque você tem outras oportunidades de ter renda aí na sua família. Você pode comprar uma coisa mais barata e vender um pouquinho mais cara, você pode vender serviços para outras pessoas, você pode, por exemplo, ser encanador, eletricista, aprender a arrumar alguma coisa, a consertar alguma coisa, entende? A pintar, a fazer esculturas. Todas essas são maneiras que você pode ter na sua vida para você aumentar a sua renda. 7ª lição do rei Salomão: tenha motivos fortes. Provérbios 16, versículo 26. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. O que você entende disso daqui? A gente precisa de motivação para trabalhar todos os dias. Tem contas para pagar. O que faz a gente acordar cedo? Qual é a sua razão, a sua motivação? Qual é o seu propósito? A partir do momento que a gente tem um propósito realmente digno e emocionalmente forte, tudo vai ficando mais fácil. Uma coisa é você trabalhar para pagar a conta, outra é você trabalhar para dar uma vida digna aos seus pais, ao seu filho, ao seu cônjuge. Não, eu vou me esforçar porque eu quero que meu filho estude numa boa escola. Isso é uma boa motivação. Porque eu quero ter um plano de saúde melhor para cuidar de mim na minha velhice. Excelente motivação. Para ter uma vida, eu quero conhecer um outro país e quero vivenciar aquela cultura. Você tem uma motivação. Eu quero aumentar a minha renda, eu quero trabalhar mais. Para quê? Por quê? Qual é a sua motivação? Quando a gente tem motivos fortes, a gente faz com muito mais prazer. Uma coisa é você trabalhar para ficar rico, outra coisa é você trabalhar para ser independente financeiramente. E assim, quando você é independente financeiramente, você tem mais tempo para passar com as pessoas que você ama. Porque às vezes, como eu falei, você pode só ser rico, ter um monte de dinheiro e você pode não ter qualidade de vida. Então, uma coisa é quem está trabalhando ali para manter status. Não, eu comprei um carro e preciso manter. Quanta gente não quebra por conta disso? Muita gente quebra, porque era um motivo fútil. Era para mostrar para outras pessoas que era capaz de ganhar dinheiro. E isso leva à falência. Vai levar em pouco tempo à pobreza, porque você não tem um motivo forte. Esse não é um motivo. Quando passar essa euforia de eu provei para as pessoas que eu posso ter algo caro, realizar isso daqui, quando isso acabar, cadê o motivo? Acabou a motivação. E você perde essa motivação, consequentemente, isso pode levar você à falência. É preciso ter fome, vontade, é preciso ter desejo, é preciso ter sonhos, uma motivação que realmente faça você sair de casa, que lhe deixe feliz e que valha a pena. 8ª lição é para não se desviar desse propósito. Provérbios 28, versículo 19. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Você já parou para pensar no quanto de oportunidades que surgem todos os dias? A todo momento a gente ouve assim, né? Aquilo dali tá dando dinheiro. Esse negócio tá bombando. Eu, se fosse você, não perdia essa oportunidade. Tem gente ficando rico. Aparece muito em rede social, né? Gente oferecendo oportunidades de ficar rico. Olha, se você tem um propósito, não fique olhando demais para o lado, porque essa viagem pode demorar muito. Se você está numa estrada e fica dando ouvido para todo mundo que está num lado ou no outro daquela estrada, você vai demorar o triplo de tempo para você atravessar aquela rua. Não é isso que acontece? Mas se a gente tem um objetivo, está vendo lá o lugar que você vai do outro lado da rua e você segue para aquele lugar, nada que aconteça do teu lado direito ou do teu lado esquerdo daquela via vai tirar a tua atenção, porque você já sabe onde é que você quer chegar. Não vai adiantar ninguém gritando, vira para cá, vira para lá, porque você sabe aonde você quer chegar. Eu já conheci muita gente que era perseguidor de ilusão. Tudo que as pessoas falavam, ela acreditava, e aí ia. Não, eu quero ser bombeiro, mas aí aparecia uma chance de fazer ali uma barraca na feira, ia fazer a barraca. Não, vender, não sei... E esquecia aquele sonho de ser o bombeiro. E aí depois já era tarde demais. Então não se desvie do seu propósito. Qual é o seu propósito? Você já tem o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Então siga o seu propósito. Agregue assuntos, pessoas, conhecimento que te levem a esse propósito.
e que agregue essas outras dentro do propósito e não ficar se desviando desse foco, olhando para todos os lados. E vá por mim, a grande maioria dessas oportunidades que parecem maravilhosas são na verdade, uma grande fria. Muito cuidado com aquilo que te oferecem, não se desvie do seu propósito. Inclusive, aparecem muitas propostas para você ir contra os seus valores, a sua fé, mostrando grandes oportunidades e podem até te corromper. 9ª lição do rei Salomão: evite dívidas. Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Você já deve ter ouvido esse versículo algumas vezes. Mesmo assim, muita gente fica fazendo dívida para financiar a sua vida. Se precisa comprar roupa, se precisa um celular, se precisa um carro, aí faz aquela dívida, faz um financiamento e fica um tempão pagando na mão aí de bancos, pagando aquela prestação. Desse modo, você acaba gastando mais, porque essas empresas, elas cobram juros. Se você comprou alguma coisa e precisou parcelar em diversas vezes, você vai começar a pagar juros. Aí o rico está dominando o pobre, porque você pegou aquele emprestado, aquele dinheiro não é seu e você vai pagando juros e juros e juros, e às vezes são juros eternos, juros sobre juros, prestações que não acabam mais. Você precisa se libertar, ter a sua liberdade para melhorar o seu potencial financeiro. Só compre dívida boa. Nos outros casos, verifique outras possibilidades de você fazer aquela aquisição sem a questão de pagar juros. Compre à vista, que você sempre vai conseguir um desconto. Agora, é claro que existem exceções, mas existem, sobretudo, dívidas ruins. Se você tem algo que vai te dando realmente uma oportunidade de algo que você precisa realmente, e aquela é uma oportunidade, essa é uma dívida boa. Mas se você compra algo que é desnecessário e você faz dívidas com essa compra, então essa é uma dívida ruim. Por exemplo, se você vai fazer uma dívida para comprar um carrinho de espetinho para você abrir o seu negócio de renda extra, essa é uma dívida boa, vale a pena financiar. Agora, se você vai comprar um tênis apenas para sair de casa e o tênis custa praticamente o salário de um mês do seu trabalho, essa é uma dívida ruim. Porque tênis, você poderia comprar um tênis mais barato para ir para o seu trabalho e não gastar todo o salário de um mês naquele objeto. Então existem dívidas boas e dívidas ruins. Evite dívidas ruins. Dívidas boas podem te ajudar a prosperar. Dívidas ruins só vão te levar para ruína. E 10ª lição: diversifique também os seus investimentos. Eclesiastes 11, versículos 1 e 2. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique o lucro em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer. Olha aí, né? É como a gente falou numa dessas lições aqui do nosso livro, do nosso e-book Lições do Rei Salomão para a Nossa Prosperidade. O Rei Salomão, ele estava envolvido em várias frentes. E é esse ensinamento que a gente precisa ter também. E sabe o que é interessante desse versículo? Que ele fala aqui: do seu investimento, reinvista. Do seu lucro, reinvista o seu lucro. Não gaste o seu lucro. Se você compra uma água mineral por R$1 e vende ela por R$2, esse R$1 que você ganhou, ao invés de você gastar, você compra agora 2 águas minerais, você gastou R$2 e você vende por R$4. O que você vai fazer agora? Ainda não gaste o seu dinheiro. Você vai pegar o lucro dessas 4 águas, vai comprar agora 4 águas e agora você vai ter o dinheiro de 8.
E assim você vai multiplicando, diversificando o seu investimento. Isso é investir. É quando você não pega o lucro dessa renda extra que eu falei agora há pouco. Você pega o lucro dessa renda extra e você faz render mais. O dinheiro que eu tinha, eu consegui fazer um bolo. Eu vendi aquele bolo. Com o lucro do bolo, eu vou fazer 2 bolos. Com o lucro dos 2 bolos, eu vou fazer 4 bolos. E assim vai se multiplicando e você diversificando os seus investimentos, você vai, sem dúvida nenhuma, aos pouquinhos prosperando. É assim que acontece. Às vezes a gente não tem paciência de esperar esse processo. A gente quer vender logo aquela água e já quer, com o dinheiro daquela água que a gente comprou, já quer pagar uma saída para o final de semana e uma viagem. Mas se você tem a sabedoria de Salomão, se você está ali afiando o seu machado, se você está aumentando suas fontes de renda, se você está aprendendo a reinvestir o seu dinheiro, se você não está tendo preguiça, se você está acompanhando essas lições aqui do nosso e-book, você vai entender o porquê que o rei Salomão achou tão importante deixar os seus conhecimentos para que outras pessoas hoje, 4.000 anos depois que o rei Salomão nos deu esses ensinamentos, possamos beber dessa fonte e continuar também tendo vidas financeiras prósperas. Esse é o nosso e-book, as 10 lições do rei Salomão. Claro que no e-book é muito mais aprofundado. Aqui eu trouxe um resumo dentro do nosso programa e hoje é o último dia para você adquirir esse livro, o e-book, as 10 lições do rei Salomão para a nossa prosperidade, por apenas R$ 9,90. Eu volto já aqui no Poder da Minha Fé, hoje especial com essas lições para a sua prosperidade. Espero que tenha aberto a sua mente para possibilidades na sua vida e que esse ano de 2023 seja um ano muito próspero. Esse é o Poder da Minha Fé desse domingo especial, trazendo aqui um resumo do e-book As 10 Lições do Rei Salomão para a nossa prosperidade. Esse e-book está disponível, fala comigo lá no Instagram, está disponível para você adquirir somente até hoje por apenas R$ 9,90. Você pode fazer o pagamento aí por Pix, que a gente tem o maior prazer em enviar para você o nosso e-book As 10 Lições do Rei Salomão para a sua prosperidade financeira. E devido ao tempo, hoje não vai dar tempo de ler o nosso testemunho de hoje, que é bem longo. Então quero convidar você para a nossa oração pela nossa vida financeira. E todas as orações são importantes. E rezar também pela nossa vida financeira, afinal de contas, como a gente já aprendeu, quando a nossa vida financeira não está bem, desequilibra muito da nossa vida. Então, que a nossa oração de hoje, rezando pela nossa vida financeira, nos traga, claro, uma condição melhor aí através também das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Agora, é importante a gente fazer algumas observações quando a gente tem em mente rezar pela nossa prosperidade financeira. Primeiro, que a gente tem que ser grato por aquilo que a gente já tem na nossa vida. A gratidão, ela é indispensável para todos os momentos. Primeiro, antes de mais nada, seja grato. Valorize cada conquista, seja ela pequena ou grande da sua vida, valorize. E abra o seu coração de verdade nessa sua conversa de oração com Deus. Deus sabe toda a verdade da sua vida. Então não adianta você tentar enganar a Deus quando você fizer a sua oração, sobretudo sobre a sua vida financeira. Deus sabe qual é a tua necessidade. Agora a gente precisa combinar o quê? Fé com atitude. Eu trouxe aqui hoje, durante o programa, diversos comentários sobre oportunidades, sobre gerar oportunidades, sobre afiar o machado. A gente precisa combinar a nossa fé com a nossa atitude. Não dá só para ter atitude sem ter fé, nem só ter fé sem nenhuma atitude. Aí é aquele preguiçoso, lembra? Aquele, vou ficar rico e não faz absolutamente nada, fica em casa lá sentado no sofá assistindo televisão. Esse não vai prosperar. Praticar a caridade. Nunca se esquecer de ser uma pessoa generosa e caridosa e não permitir que essa sua generosidade se transforme em soberba, invadindo a sua vida, o seu ego, para mostrar, para provar para outras pessoas a sua generosidade. Faça de coração, sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira generosidade. É quando você faz alguma coisa sem esperar nada em troca daquela pessoa. Simplesmente o seu gesto de amor ajudando a quem está precisando. Não permita
que o ego tome conta de você. Mantenha a sua humildade nas suas ações, mantenha a sua humildade com todos à sua volta, sempre. E sempre orando e agradecendo, tendo gratidão por tudo aquilo que você já conquistou na sua vida. A partir do momento que você acredita em Deus e que você deseja abundância e prosperidade na sua vida, você vai se libertando de um monte de pensamentos, que são pensamentos que aprisionam você, de repente, numa vida pequena, numa vida medíocre, mas sem desrespeitar nenhum desses critérios. Continuando sendo humilde, continuando sendo uma pessoa generosa, continuando sendo uma pessoa grata, amiga, rezando pela sua prosperidade financeira, você também está carregando toda uma responsabilidade como essas junto com você. Nunca, jamais se esqueça disso. A prosperidade, sobretudo, nasce da nossa gratidão. Por isso que é muito importante a gente agradecer aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já conquistou, as bênçãos que Deus já nos deu, para que a partir desse ponto a gente possa conquistar muito mais na nossa vida. Vamos rezar juntos pela nossa prosperidade? Senhor Deus, Criador do céu e da terra, agradecemos na nossa oração de hoje por todas as maravilhas que já nos destes, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, tantos milagres, tantas causas difíceis, algumas impossíveis, e o Senhor realizou em nossas vidas. Já possuímos diversas riquezas, a saúde, a família, o trabalho, mas com tua imensa bondade, Pai, com teu grande amor, também pedimos abundância na nossa vida financeira, que possa se materializar em nossa vida financeira a partir de agora, também a abundância do teu amor. Que não nos falte o recurso financeiro, o recurso pessoal, para que todas as nossas necessidades e das nossas famílias sejam realizadas. Antecipadamente já agradecemos, Pai, a tua imensa bondade por derramar em nossas vidas tamanha riqueza, fruto desse grande amor, que aconteça na minha vida e de todos aqueles que com fé pedem hoje também em oração, prosperidade e abundância em suas vidas financeiras. Amém. E este é o final do nosso Poder da Minha Fé desse domingo, agradecendo a sua audiência, você que acompanha também aí pelo nosso canal no YouTube, Corrente do Bem com Júnior Moreno, pode acompanhar também o Poder da Minha Fé. Um domingo de abundância, de prosperidade, de alegria, de bênçãos para todos nós. Você ouviu o Poder da Minha Fé com Júnior Moreno.